Muito bom ter você aqui. No programa de hoje, vamos tratar do acordo mediado pelo Ministério Público de Minas Gerais entre representantes da Mitra Arquidiocesana, do DRMG, do Governo Estadual, do Instituto Estadual de Florestas e do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. No acordo, foram estabelecidas medidas para amenizar o impacto ambiental da via de acesso ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Aqui no estúdio da TV MP, eu recebo, com muito prazer, os nossos convidados. A promotora de Justiça, Luciana Perpétua Correia Crawford, da Promotoria de Justiça de Caeté, com atribuições para a defesa do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural e da habitação e urbanismo. E o promotor de Justiça, Leonardo Castro Maia, coordenador estadual das promotorias de habitação e urbanismo. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui na TV. Doutora Luciana, quais eram então os conflitos e as divergências das partes? Olá, cumprimento o doutor Leonardo, cumprimento a senhora e todos da equipe. Obrigada pela oportunidade, de explanar uma questão tão relevante. Então, eu acredito, que as partes, na verdade, havia mais convergência de ideias do que divergência. Inicialmente, foi levado à segunda Promotoria de Justiça de Caeté uma reclamação sobre a questão do acesso, o acesso à rodovia AMG 1235. E foi solicitado, as partes, quais seriam as normativas entre elas, que regulamentariam essa restrição de acesso à rodovia. E o que eu posso falar é que, desde o início, nas primeiras reuniões, as partes mostraram muito boa vontade em solucionar a questão da regulamentação e do acordo entre elas para poder solucionar essa questão da restrição de acesso. Nós tivemos algumas dificuldades, porque do ponto de vista da restrição de acesso a uma rodovia estadual, e havia realmente a necessidade da regulamentação pelo DR do trânsito local, teve a necessidade de realização de estudos técnicos, do ponto de vista análise do manejo, estudos técnicos ambientais do IEF, análise da importância do patrimônio histórico. Então, havia uma certa complexidade no caso. Mas, desde as primeiras reuniões, as partes, inicialmente houve uma reunião com o DR e com a Mitra, e para tentar verificar o panorama da questão, o Ministério Público pediu informações, a gente teve uma parca documentação apresentada, então já marcamos uma reunião. Eu chamei o doutor Leonardo para comediar essa reunião e tivemos bons resultados, logo na primeira reunião. Mas vislumbramos realmente uma complexidade da questão, mesmo pela importância histórica, sim, pela importância ambiental, pela importância do ponto de vista de patrimônio histórico. Então, começamos o diálogo entre as partes. Após, marcamos uma outra reunião para finalizar a primeira parte do acordo. Ocorre que houve as partes cooperando, tomaram as medidas que entenderam cabíveis, DR, de forma profícua, diante da solicitação de informação, atuou
iniciou o diálogo com a Mitra, né? Iniciou a normatização e a Mitra, da mesma forma, também cooperou com a questão. Doutor Leonardo, o que foi estabelecido, então, nesse acordo? Então, como disse a doutora Luciana, há uma convergência ali de preocupações, um espaço que tem múltiplos atributos, né? Atributos de natureza ambiental, histórica, né? Cultural, e existem também ali há uma coexistência, né? Do público com o privado, com o interesse que vai além até que o interesse difuso. E essa normatização que foi emitida pelo DR, ela estabelece restrição para estacionamento de veículos ao longo da via, né, da rodovia. Ela estabelece também um limite de peso, né, de veículos, para que você não tenha veículos muito pesados. Esse é um pedacinho da via que a gente tem que entender que ele não leva a outro ponto, ele leva apenas ao pico. E nesse trecho ele está dentro da área do santuário. Ali a gente tem um santuário, tem um observatório também da UFMG, e ele regulamenta a questão do estacionamento. Então é o típico caso em que a gente precisava ter essa convergência, porque nós precisamos lidar com um patrimônio que né, da Mitra Arquidiocesana, porque é o santuário, é um templo, né, religioso de muita importância para o Estado, para a história. E, ao mesmo tempo, a gente precisava e precisa, né, do poder de polícia, do poder público. O poder de polícia administrativa é o que permite ao poder público impor determinados comportamentos e, inclusive, aplicar sanções para o caso do descumprimento desses comportamentos. Então, quando há essa regulamentação de estacionamento, de trânsito, a portaria ela estabelece que o descumprimento vai configurar uma infração de trânsito. Então, esse é um grande também ganho, né, da solução que foi alcançada no âmbito dessa mediação realizada numa parceria Compor, que é um órgão do Ministério Público, e CEPRAC, que é um equivalente, é um órgão também de composição do Estado de Minas Gerais. A importância, então, desse acordo para a preservação, né, do santuário. Sem dúvida. O santuário, ele é, ao mesmo tempo, um monumento estadual e ele atrai com isso toda uma regulamentação do órgão ambiental, tem um plano de manejo, como foi colocado, né, pela doutora Luciana. O plano de manejo ele traz algumas questões que, para a unidade, elas orientam como uma norma, né, o regime de cada espaço, a forma como ele deve ser administrado. Mas também o ponto que tem espécies endêmicas que só existem ali, então de grande valor, né, ambiental. Além da questão cênica, que o monumento estadual ele traz essa questão da beleza cênica. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. É bem rápido. De volta ao Ponta a Ponta. Hoje o assunto é o acordo mediado pelo MPMG para proteger o Pico da Serra da Piedade. Antes de retornar à nossa conversa, vamos conhecer um pouco deste ponto tradicional de peregrinação e de contemplação da natureza. A Serra da Piedade é um monumento natural protegido desde 1956 pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e faz parte do complexo da Serra do Curral. É um dos principais cartões postais e rota de peregrinos em Minas. O local é tombado ainda pelo Estado e pelo município. Quem visita a serra pode apreciar o Santuário Nossa Senhora da Piedade, construído a 1.746 metros de altitude, no ponto mais alto da Grande BH. A construção foi concluída em 1770. Doutora Luciana, por isso, então, o cuidado com a serra é necessário e urgente, né? Sim, o cuidado com a serra é necessário e urgente. E o Ministério Público, né, de Caeté, juntamente com as coordenadorias
habitação e urbanismo, outras ações coordenadas com CAUMA e coordenadoria do Passeio do Rio das Velhas, tem se atentado bastante em relação à proteção, tanto quanto do patrimônio histórico, quanto também a proteção ambiental local. Pois é, doutor Leonardo, o trânsito na rodovia também faz parte dessa área de importância ambiental e cultural, né? Por isso a necessidade de preservá-lo. Sim. A rodovia e o acesso, eles são importantes para propiciar que as pessoas cheguem até o ponto de interesse, né? Então, esse salvo engano, a unidade de conservação. Nós temos as unidades de conservação do Estado, que são espaços protegidos pelo Estado, não? O monumento estadual é uma das modalidades de unidade de conservação. Essa é a unidade de conservação mais visitada no Estado de Minas Gerais, né? Então, a questão é você propiciar, porque essa unidade, ela tem entre os seus atributos, entre os componentes que ela visa proteger, a questão da beleza cênica, né? Então, as pessoas vão para lá para refletir, para apreciar a beleza, estar em contato com a natureza, né? Isso é muito importante, até para a preservação e para a conservação do patrimônio. Mas elas vão ali também, você tem os turistas e tem os fiéis, as pessoas, como foi dito, que estão em peregrinação, né? Que vão também ali para encontrar alguma questão espiritual, né? Para refletir, para orar. Então, o acesso é importantíssimo, mas, ao mesmo tempo, o acesso leva consigo problemas, né? Problemas que estão relacionados ao mau uso, né, do espaço público e ao mau uso do espaço privado, se compreendermos ali que o santuário é um espaço que é administrado pela Mitra Arquidiocesana. Então, a grande questão do acordo, né, que foi trazido pela doutora Luciana e que contou com o trabalho da coordenadoria e a mediação do Compor e da CEPRAC, é justamente o de compatibilizar, né, esses vários interesses para que a gente tenha a possibilidade de fruição, né, do espaço, do melhor, e, ao mesmo tempo, algum tipo de controle, né, desse acesso e da forma como ele se desenvolve ali, né? Pois é, porque um acesso cheio, congestionamento, poluição, barulho, não faz sentido para aquela região, né? É verdade. No curso, inclusive, dessa questão do procedimento, houve evento em que houve, assim, muitas pessoas acorreram, né, para o espaço e gerou muita confusão, né, e desgaste. Inclusive foi noticiado na ocasião, né, pela imprensa, problema de vandalismo. Então, tudo isso, o acordo, na verdade, a regulamentação do DR, porque o acordo, o que ele fez, a grande questão do acordo, o grande mérito dele foi colocar todos os envolvidos, e aí nós temos o Ministério Público, o órgão do Patrimônio Histórico, o IEF, que é o Instituto Estadual de Floresta, que é o responsável pela unidade de conservação, né, a Mitra, que é a proprietária e que mantém o espaço, né, o santuário, e o DR, por meio da regulamentação DR, em acordo sobre a forma como deve se dar esse cuidado. Então, o acordo, ele demonstra a importância dessa cooperação entre diversas instituições, né, doutor Luciano? Sim, ele demonstra a importância da cooperação entre as instituições. E também como ele envolveu todas as instituições, ele envolveu todo o complexo, ele também permitiu, né, alguns ganhos, inclusive do ponto de vista social, de discutir a questão dos romeiros, que gostariam, né, do acesso aos romeiros, da regulamentação de onde seria cobrado o ingresso, para que ficasse claro que era uma quantia relativa à conservação do patrimônio e não tinha outra natureza. Também acesso a deficientes, transporte a idosos. Então, foi um acordo muito rico. Um acordo em que todos saem ganhando, né? Doutor Leonardo, foi difícil? Quanto tempo de negociação? Como é que foi esses encontros lá no Compor? Então, no Compor, nós tivemos 2 encontros. Antes do Compor, e por algum tempo, nós tivemos outros encontros e outros contatos. Eu digo que, às vezes, a questão ela precisa de algum tempo
para que ela encontre a maturidade entre os envolvidos, né? A mesma presença da CEPRAC, importantíssima, né? Atuando junto com o Compor, que é o órgão do Estado que trata dos conflitos envolvendo, às vezes, entre os órgãos do Estado. Muitas vezes nós temos órgãos com finalidades distintas, né? Um órgão para proteger o meio ambiente, um órgão para proteger o patrimônio cultural. E nesse caso temos o DR, que trata do tráfego, né? E muitas vezes pode haver entre eles algum tipo de divergência e via de regra, essas divergências elas são divergências aparentes. Sim. Porque quando a gente começa a conversar e a explorar o problema, a gente acaba descobrindo que, na verdade, estávamos diante de mais de convergência do que de divergência. E no caso em questão, foi, acho que exatamente isso que aconteceu. Nós começamos discutindo possibilidades que acabaram se transformando numa solução, né, negociada, num acordo. Eu não me recordo agora o tempo exato, doutora Luciana, mas... Quanto tempo de negociação, doutor Luciano? Começou no final do ano passado. Sim. Né? E terminamos agora. Não foi uma negociação muito longa, sim, mas nós tivemos 2 encontros o ano passado e nesse, mas desde o primeiro encontro, no Compor, ali já se estabeleceu assim, uma possibilidade, né? Uma possibilidade que acabou sendo, digamos, consagrada com nossa segunda reunião, né, esse ano, e que a gente também contou com a condução muito habilidosa, né, dos mediadores, porque então nós temos 2 questões importantes. Uma questão importante, a gente tem os órgãos do Ministério Público que estão atuando na atividade típica, né, de tutela ou de defesa de algum interesse. No caso, a doutora Luciana é a promotora com essas atribuições todas que foram mencionadas, e eu colaborando com a doutora Luciana, mas no intuito de atender ao interesse, que no caso é o urbanismo, habitação, urbanismo, tráfego, esse Sim, tipo de coisa. E o Compor, a gente tem outros membros do Ministério Público que ali exercem o papel de mediadores. Então, eles são imparciais, eles não estão exercendo atividade ou não estão promovendo nenhuma providência. Eles estão numa atividade mais neutra, não é? Junto com os colegas, né, com os advogados que atuam na CEPRAC. Aí nós temos advogados atuando no interesse das pessoas jurídicas, e temos advogados mediadores, não é? É uma equipe grande, né? No próximo bloco a gente vai falar mais da importância do Compor. Já, voltando já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. De volta ao terceiro e último bloco do Ponta a Ponta. Hoje falando sobre o acordo para amenizar o impacto ambiental da via de acesso à Serra da Piedade. Doutora Luciana, o acordo, como a gente já disse, foi conduzido pelo Compor, o Centro de Autocomposição do Ministério. O que a criação do Compor gerou e agregou ao trabalho de mediação de conflitos feito dentro do Ministério Público? Então, como pontuou, né, o doutor Leonardo, tanto o Compor do Ministério Público quanto o CEPRAC, eles são órgãos muito importantes e em casos complexos como esse, eles se mostram relevantes, porque nós temos mediadores, né, que são pessoas imparciais, que conseguem fazer com que essas partes dialoguem. Então, inicialmente, como o doutor Leonardo pontuou, nós tivemos algumas reuniões na coordenadoria, mas também as partes começaram a conversar sobre o assunto, né, sobre as soluções. Como dissemos aqui, eram questões que pareciam divergentes, mas que nós aqui, né, conseguimos ver convergência e colaboração entre elas. Esse trabalho de escuta, né, que o Compor tem, né, ele fala, olha gente, isso aqui vocês não estão divergindo, né, vocês estão falando da mesma coisa. Agora eu imagino, doutor Leonardo, que é um trabalho que requer conhecimento técnico e competência adequada para que os próprios envolvidos encontrem uma solução, né? Esse é um dos objetivos do Compor, não é isso? Sem dúvida. Ali nós temos o Ministério Público muitas vezes lida com a negociação direta, que é o que acontece quando a promotora
ou com a coordenadoria, as coordenadorias são várias temáticas, estão lidando diretamente com os interessados. Sim. O compor, ele tem a vantagem de colocar um terceiro imparcial. O terceiro imparcial, ele não toma partido nenhum, ele é absolutamente neutro, ele é um facilitador do diálogo. Então, o ambiente de composição que ele cria é interessantíssimo, inclusive porque ele se dá dentro de procedimentos, por exemplo, o procedimento de mediação, que tem algumas particularidades. Na mediação é possível que as partes elas externalizem livremente o que elas pensam, sem o compromisso de ficarem vinculadas, porque há um combinado de que se a mediação ela não chegar a um acordo, tudo que foi discutido é descartado. Olha. Então as partes elas se sentem mais desinibidas, digamos assim, mais livres para pensar possibilidades. E nessa cogitação de possibilidades acabam surgindo as convergências, né? Então a gente tem um outro personagem, né, que é o mediador. Ele faz um papel semelhante ao do juiz, mas ele não vai julgar nada. Então sobre ele e sobre o nosso olhar para esse mediador não há aquela carga do ele vai decidir. Ele não vai decidir. Ele vai apenas facilitar o diálogo. É isso que os colegas do Compor e da CEPRAC, que é um órgão semelhante na advocacia, exerceram, né, e exercem, e nesse caso de forma muito eficiente. Doutor Luciano, então são muitas as vantagens, então, que esse trabalho tem trazido para o Ministério, para a Justiça e, claro, para a sociedade. Sim, eu vejo, como o doutor Leonardo bem pontuou, eu vejo de forma muito positiva. E a CEPRAC, né, como o doutor Leonardo disse, na primeira reunião nós víamos pontos nós, né, Ministério Público, víamos pontos de convergência e algumas questões pontuais que deveriam ser tratadas no Estado. CEPRAC, né, na segunda reunião, quando chegamos no Compor, trouxe isso mais claro para a gente. Então, a própria CEPRAC trouxe esses pontos de convergência. E no Compor, nós conseguimos trabalhar outros pontos de convergência até chegarmos no acordo. E realmente foi uma experiência, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com o Compor. Eu acho uma experiência muito enriquecedora, porque essas técnicas de mediação realmente deixam as partes mais à vontade. No curso do processo, as partes começam a abrir diálogos de convergência de forma mais ampla e permite discussões também enriquecedoras. E em problemas complexos como esse, o Compor e o CEPRAC são essenciais, porque talvez uma questão que duraria anos de discussão se resolve, né? num lapso temporal, como o doutor Leonardo falou, realmente extraordinário. Doutor Luciano, o trabalho do Ministério Público na proteção do patrimônio histórico e cultural, ele é bem amplo, né? Sim, é bem amplo. Então, principalmente, né, na comarca de Caeté, nós temos várias ações de proteção ao patrimônio histórico e cultural. Então, nós temos a questão nós temos recuperações de peças sacras, né, uma já em andamento e em outros locais. Temos o zelo pela conservação, restauração de igrejas, de bem histórico. E é interessante pontuar que, às vezes, né, não só do Ministério Público Estadual, mas, por vezes, do Ministério Público Federal, porque há questões que envolvem o IFAM e então, nem sempre o Ministério Público Estadual ele consegue a convergência. Então, é necessário também a atuação do Ministério Público Federal. Doutor Leonardo, e como é que o Ministério Público tem atuado no Estado na defesa da ordem urbanística? Então, a ordem urbanística, eu digo, hoje é um problema, né? Os problemas relacionados à ordem urbanística vêm no crescente, porque a maior parte da população hoje reside, né, nos centros urbanos, nos grandes centros. Então, são questões muito variadas e a ordem urbanística, ela está inserida dentro de uma ideia de um meio ambiente urbano. Sim. Né? Então, ela segue a mesma disciplina, digamos, de responsabilidade objetiva, que a gente fala que é a responsabilidade sem discussão da culpa,
Algumas outras questões, como inversão do ônus da prova e etc., que são compartilhadas entre o meio ambiente, lato sensu, e o meio ambiente urbanístico. Hoje a gente tem questões várias como essa, né, que diz respeito ao tráfego, por exemplo, né, ao trânsito, mas são problemas relacionados à moradia, problemas relacionados ao uso e ocupação do solo urbano, né? Então, conflito entre usos, empreendimentos, por exemplo, e a cidade, o direito à cidade sustentável, né? Cidade para todos. A gente tem questões de parcelamento do solo. O carro-chefe é o parcelamento do solo, a forma como o solo é dividido. E são várias as questões, né, que são levadas para o conhecimento da promotoria. As promotorias somos 853 municípios em Minas Gerais, então é um estado que tem muitos municípios, portanto, muitos centros produzindo normas, né, de ordem urbanística, porque cada município tem a competência. Sim. E cada um desses municípios tem um promotor de justiça de meio ambiente, e esse promotor tem o recurso de utilizar o trabalho de colaboração, né, de cooperação da Coordenadoria Estadual de Habitação e Urbanismo. Eu agradeço muito a presença de vocês, parabéns pelo trabalho, e eu espero você no próximo Ponta a Ponta. A gente se vê em breve. Tchau.